Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje falamos sobre licenciamento ambiental e para isso a gente recebe aqui no estúdio o Alexandre Burman, que é advogado e supervisor de meio ambiente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e também a Fernanda Medeiros, que é advogada e professora de Direito Ambiental na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bom, a professora terminou o primeiro bloco falando sobre celeridade e responsabilidade, né? Ela teve uma frase que citou essa dupla. E aí eu começo esse segundo bloco perguntando para o Alexandre como é que acontece a questão da celeridade na Secretaria, quanto tempo leva, né, para se conseguir uma licença ambiental na Prefeitura, e também a respeito de que a responsabilidade de fazer o estudo ambiental é do empreendedor, né? Muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento e como que isso acaba muitas vezes atrasando o processo. Bom, é um ponto bem crítico, tu me pergunta, né? O tempo de demora da licença, né? A gente tem a regra atual que a gente tem, que é uma regra, apesar de ser, digamos assim, com pouca segurança jurídica, é uma resolução do CONAMA, que estabelece que uma licença ambiental, nos casos mais, digamos assim, menos complicados, menos complexos, né, que não demandam um estudo de impacto ambiental, elas devem ser analisadas num prazo de 6 meses. Né? E as que têm estudo de impacto ambiental deveriam ser analisadas num prazo de 1 ano. É muito complexo isso em razão da demanda, né? A gente tem muito processo, né, e não tem a estrutura adequada para responder na velocidade necessária, até porque a Secretaria do Meio Ambiente, ela responde nas aprovações urbanísticas, ela se manifesta, né, não necessariamente no licenciamento ambiental, mas nas aprovações urbanísticas, ela responde às audiências públicas, ela responde às solicitações do Ministério Público, né, então a gente é muito demandado. Então, muitas vezes a gente não consegue atender com a devida celeridade que a gente tem. Além disso, né, não obstante essa questão estrutural, vamos dizer assim, que a Secretaria se queixa, vamos dizer assim, né, há um certo, digamos assim, desídia do próprio empreendedor, e não generalizando a todos os empreendedores, obviamente, né, no sentido de que, como ele é o responsável para apresentar os estudos de licenciamento ambiental e a Secretaria vai aprovar, emitindo ou não uma licença ambiental, o empreendedor, e por desconsiderar ainda aquela questão da variável ambiental que a gente falou no bloco anterior, ele acaba muitas vezes contratando o serviço que é mais barato, né? E esse serviço que é mais barato, né, um serviço sem qualidade, ele vai gerar, num primeiro momento, um custo menor para esse empreendedor. Mas no segundo momento ele vai ter que agregar outros documentos, agregar novos estudos, e isso aí gera um atraso, né? E muitas vezes o empreendedor, ele tem a falsa sensação de que a culpa é do órgão ambiental, quando muitas vezes, né, e eu estimo isso em torno de 50% dos casos, 50% dos casos, a culpa, né, dessa demora do licenciamento ambiental é do empreendedor, por conta desses subterfúgios que são utilizados para encaminhamento dos licenciamentos ambientais. Então temos processos lá, muitas vezes parados, né, dentro do órgão ambiental, faltando a documentação do empreendedor, né? Mas o empreendedor está muito confortável, né? Eu tenho um processo de licenciamento, ele está na secretaria e a secretaria não me dá licença. Olha, não dá e nem vai dar na forma como ele se encontra, né? Então, ou a gente vai, se ele não conseguir entregar a documentação, a gente vai negar o licenciamento ambiental dele e o próximo passo fazer uma ação fiscal, né, no sentido de fechar, autuar o estabelecimento dele, né? Então, é uma dificuldade realmente, né, da sociedade, dos empreendimentos entender essa variável ambiental, de encaminhar a documentação adequada para o município, né? E um dos objetivos do evento, né, foi justamente esse, né, e os demais eventos que a gente tem feito na Secretaria é justamente isso, mostrar para o cidadão e para o empreendedor como é que a Secretaria vê os empreendimentos, né? No momento que ele sabe como a Secretaria vê, o empreendedor pode apresentar os documentos da forma que a Secretaria vai receber de uma melhor forma. Então é muito mais fácil, tramita com mais celeridade, né? Dá mais segurança, dá mais facilidade, né? E é isso um dos objetivos desse evento, e que é esse debate entre a sociedade, os empreendedores, os estudantes e a Secretaria nesse sentido. Certo, professor, o que tu achas dessa questão, dessa
essa contratação, enfim, do serviço mais barato que acaba atrasando, né? Acha que também precisa a população se dar conta disso? Porque uma das coisas que eu acho que é bem importante, toda vez que se fala na questão do licenciamento, se pensa muito na questão de se estar falando de algo que custa caro. De fato, o licenciamento ele não é barato, mas não é barato só porque eu tenho que pagar taxas ao Estado, seja em qual instância for. Eu tenho que, enquanto empreendedor, entregar uma documentação. Boa parte dessa documentação ele vai ter que contratar um serviço técnico especializado. Esse serviço técnico, na grande maioria das vezes, ele é transdisciplinar. Porque às vezes, dependendo do meu empreendimento, não basta eu pedir a técnica de um engenheiro, ou de um biólogo, ou de um zoólogo, enfim, ou de um geólogo. Às vezes eu preciso de uma equipe para me dar esse parecer. Então, essa questão que o Alexandre trouxe aqui, de procurar sempre o serviço mais barato, acaba sendo um problema. Porque às vezes o empreendedor, mas eu já vou gastar muito com estudo de impacto. Vai gastar. Mas um estudo bem feito agiliza o licenciamento. Porque daí quando eu chego e apresento isso para o técnico do órgão ambiental, o nosso aqui apresentando para a SMAN, quanto mais perfeito tiver o estudo, mais rápido vai responder o técnico. Né? Porque daí ele já tem tudo ali bem determinado. E esse custo é um custo do empreendedor. Não é um custo do Estado. E se o estudo não está bem feito, o Estado, logicamente, vai reparar isso. Até porque quando a gente fala no licenciamento, Vinícius, a gente tem regra geral, aliás, a gente tem vários tipos de licenciamentos no país. Isso também acaba sendo algo que traz também uma vontade de ter essa lei geral organizando, porque eu tenho licenciamentos únicos, dependendo do empreendimento, eu tenho bifásico, trifásico e tal, mas o licenciamento comum, esse do dia a dia, é esse licenciamento trifásico, que eu tenho lá uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. Todas essas licenças têm que passar pelo Estado. Então, essa licença prévia, que é que o Alexandre está dizendo, olha, chegam esses primeiros documentos, é uma licença que eu vou mostrar para a SMAN, aqui no caso, que a ideia do meu empreendimento é ambientalmente adequada, que o meu empreendimento, pelo menos no projeto, ele se adequa ao local onde eu quero estabelecer, ou seja, o local é adequado. Porque o que acontece às vezes? As pessoas, isso é uma das coisas que a gente observa, o empreendedor viu um terreno super bacana, com um preço ótimo, se atira e compra, e aqui eu quero montar uma indústria. Só que ele não perguntou para ninguém antes, O problema é que ali onde ele comprou não pode ser, porque aquela zona não é uma zona de indústria, Então até isso o empreendedor tem que estar atento. O local onde ele vai estabelecer, a atividade empreendedora, o tipo, de empreendimento e o estudo esse dizendo, olha, esse empreendimento com essa atividade aqui é possível. Deixa eu fazer uma parte, Fernanda, até para dizer, nessa questão que tu falaste bem, que é muito importante pro empreendedor, que já está tendo um maior cuidado em relação a isso, que muitas vezes tu vai adquirir um terreno para executar o empreendimento, construir um empreendimento, e fica visualizando as aparências, não tem nada de impeditivo. E aí de repente tu tem uma contaminação de solo, que não está aparente, está ali no subsolo, foi um posto de gasolina, uma indústria metalúrgica, alguém que tem o potencial de ter uma contaminação do solo. Então, de acordo com a legislação e pelos preceitos ambientais e até de saúde, não só ambientais, tu não pode instalar uma moradia, um lugar que tu vai morar em cima de um local que tem uma potencial contaminação do solo, que está exalando ali um gás ali que pode te causar algum tipo de doença. Então, o órgão ambiental, obviamente, ele não vai autorizar a construção de empreendimento sem que tu me apresente um estudo dizendo, olha, não tem risco nenhum com a realização do empreendimento, porque ou tu vai ter que descontaminar o solo, alguma coisa do gênero. Então, o empreendedor, ou a sociedade, o cidadão, ele tem que entender isso, entender que certas questões não é só em preocupação ao meio ambiente, é inclusive a própria saúde dele. A Constituição Federal fala, o princípio da sadia qualidade de vida, e nós, cidadãos, somos parte desse meio ambiente. Então, o órgão ambiental, muitas vezes nessa afã de controlar o meio ambiente, também, de uma certa forma, controla a qualidade de vida do cidadão, e não somente a fauna e a flora, mas sim o meio onde está todo mundo inserido. Não, até é importante aqui fixar isso, Alexandre, porque via de regra quando a gente fala na proteção constitucional e traz ali o artigo 225, as pessoas pensam, tá a fim de proteção de mata, árvores e bichinhos, E de fato não é isso, A Constituição Federal, até esse primeiro pedaço ali, esse título desse artigo, ele está todo voltado ao homem.
né? Eu quero garantir ao homem, eu quero garantir a vida do Alexandre, que a vida seja saudável, seja num ambiente saudável. E só que para manter isso, eu vou ter que cumprir alguns requisitos, né? Para eu garantir que a população tenha água potável, para eu garantir que a população tenha segurança onde está morando, que a casa, né, não vai emanar nenhum tipo de gás, que não vai explodir, que não vai me contaminar, né? Eu preciso ter uma proteção ambiental. Então, de fato, às vezes quando a gente fala, bom, essa perseguição da proteção ambiental é um afã de ecoterroristas, né? Não é isso, né? Eu estou fazendo isso ao fim e ao cabo para a proteção do próprio homem. Né? Então, eu estou protegendo o cidadão porto-alegrense quando eu estou exigindo nessa licença um estudo que me garanta. Bom, ali eu vou construir, né, um loteamento habitacional, mas eu tenho certeza que o solo não está contaminado, que não há contaminação da água, que a região é propícia, que não está ao lado de plantas químicas ou industriais e assim por diante. Então, a gente também tem que se dar conta que é todo um conjunto, né, de equações que geram a proteção do meio ambiente, mas que estão aí também para fortalecer a proteção, né, da nossa própria vida. Né? Certo. O Alexandre comentou de demorar talvez 6 meses para conseguir uma licença, o processo demore 6 meses. Na proposta dessa lei geral que está em debate em Brasília, prevê punições e multas, possivelmente, para que os órgãos agilizem o processo. Como que vocês veem essa questão de tentar punir o órgão pela questão da demora no prazo? Eu acredito que o projeto de lei especificamente ele não estabeleça uma punição direta, né, ao descumprimento de eventuais prazos que estejam estabelecidos na lei. Né? E esse é um debate ainda que está tramitando lá no Ministério do Meio Ambiente, no Congresso Nacional, estabelecendo quais são as consequências da demora em razão da falta de celeridade ou da falta de eventual demora dentro do procedimento de licenciamento ambiental. Não vejo, né, nesse caso específico, né, se a punição ao órgão ambiental, a punição ao servidor, vamos dizer assim, como uma solução adequada. Né? Claro que a gente entende que muitas vezes algumas exigências, e é para isso que a gente trabalha, e eu acredito que é isso que é o principal objetivo desse projeto de lei, né, desse debate que está sendo feito, é que a gente sabendo das necessidades, né, de adequar a questão ambiental, a questão de saúde pública e como tudo mais, da gente poder ter razoabilidade e proporcionalidade nas exigências que estão sendo feitas. Né? Eu não posso pedir, né, um estudo de impacto ambiental para construção de uma padaria. Né? Por quê? Porque o estudo de impacto ambiental é um instrumento complexo, né? Realmente tu precisa de um tempo e um custo e tu não vai para construir uma padaria de esquina para fazer isso. Né? Mas agora, se tu vai construir uma indústria, se tu vai construir uma obra de infraestrutura, né? Algum tipo de obra de relevante impacto ambiental, daí tu vai precisar. Então, eu acho que a grande questão do debate que está ocorrendo no Ministério do Meio Ambiente, no Congresso Nacional, em relação a esse Lei Geral de Licenciamento Ambiental, é ter uma segurança jurídica em relação a esses procedimentos e que, ao fim e ao cabo, a celeridade seja uma consequência, né, de todo esse processo e não o objetivo principal da lei. Não sei se a Fernanda concorda. Não, até pegando o teu gancho aqui, Alexandre, uma das coisas que é uma das críticas, na verdade, que estão se fazendo a uma das versões desse projeto que está circulando, porque isso também tem outro tópico, né? A cada vez que a gente tenta se atualizar da relação desse projeto, já tem outra versão para discussão em andamento, né? Então, numa das versões de discussão, a questão da celeridade foi um tópico que me preocupou um pouco. Te digo por quê, porque uma das previsões era assim, ou libera nesses 6 meses ali, né, que o Alexandre tinha falado, ou estaria tacitamente autorizado o empreendimento. E aí a gente conhecendo a realidade, né, dos órgãos ambientais no Brasil, a gente está sabendo, bom, então será que ao fim eu não estou liberando de todo o licenciamento das atividades, né? Porque eu sei que são poucos os locais que vão conseguir liberar em 6 meses as atividades de alto impacto, por exemplo, né? Ou que vão liberar esses licenciamentos nesse prazo mínimo, né? Então, de fato, isso também acaba sendo uma questão que preocupa, né? Porque, como eu tinha dito, a gente tem que chegar numa combinação entre um espaço, né, de velocidade, né, ou seja, de dar uma resposta adequada para a sociedade, o que é justo, né, mas também não leviana, né, uma questão com uma liberação com responsabilidade, né? Então, e o licenciamento ele é importante.
né? Porque é uma forma de tu ter o controle das atividades, é uma forma de tu tá sabendo como está sendo explorado, né, nesse sentido. Então esse é um ponto desse projeto que causou já um certo desconforto nas discussões do meio ambiental, é justamente por isso. Olha, será que essa liberação tácita do licenciamento é bom? Será que é isso que a gente procura? Ou será que a gente está procurando uma melhor adequação do sistema e tal para regular né, esses espaços? E eu acho que o que a gente procura é uma melhor regulação, né? A responsabilizar o órgão, pessoalmente, né, o órgão ambiental, é uma irresponsabilidade do legislador, se isso for em busca, né? Porque, de fato, não tem como o técnico puxar para si a responsabilidade de liberar o mais rápido possível quando tem né, situações que não dependem dele, como o Alexandre exemplificou, né? E atores que não são ele dentro desse processo, né? Porque toda a fase do licenciamento é uma troca. Claro que a gente sabe que tem problema, que tem situações que poderiam ir mais rápido e não vão, por deficiências do próprio Estado, né? Isso em todos os lugares. E essa é uma outra questão que preocupa, já tomando aqui o espaço, né? O que é? Com essa lei complementar 140, que a gente tinha comentado no primeiro bloco, né? Que fez ali tentou dar uma reordenada no sistema no Brasil, a preocupação também que trouxe foi que a gente fala, né? Ela está puxando para aquilo que no direito constitucional chama do princípio da subsidiariedade, né? Ou seja, eu vou deslocando do centro para as extremidades, ou seja, eu vou reduzindo a atividade da União e vou aumentando a atividade das pontas, né? A atividade dos municípios. Como a gente fez no processo da saúde, por exemplo, né? Sim. A gente municipalizou a questão. Na proposta ambiental vem a mesma linha, ou seja, a linha de municipalização, porque é onde se vive, né? Porque é onde os empreendimentos de fato acontecem, fora questões especiais, quando já tem que é propriedade da União, mas é bem da União, ou são relações estaduais, porque cruzam mais de um município. Mas a questão nem todo município é Porto Alegre. Nem todo município tem a organização que tem uma SMAN de uma capital, né? Então, daqui a pouco a gente está lá com cidades pequenas, sem uma estrutura operacional no órgão que vai conseguir dar essa velocidade toda, né? Então, não sei se a gente ainda está num espaço político e de organização de Estado que conseguisse, né, atribuir toda essa responsabilidade para o órgão ambiental, ou seja, pessoalmente responsabilizado. Né? Certo. Bom, vocês falaram, né, antes de que o empreendedor tem que saber sobre o terreno que ele vai adquirir para, enfim, construir a ideia dele, o projeto dele. E para ele saber quais estudos ele vai ter que fazer da questão ambiental, ele tem na SMAN que ele consulta aqui em Porto Alegre? Sim. Como é que funciona isso? Atualmente, né, a gente, como eu disse anteriormente, a gente está num momento de transição, né, de atualização de todos os checklists, né, de cada empreendimento, dizer assim, ou pelo menos os empreendimentos mais comuns dentro da cidade, para o empreendedor poder saber exatamente qual o documento que ele vai principal, ou pelo menos ter o rol de documentos mais comuns que ele tem a necessidade de entregar. Nesse momento, quando os novos licenciamentos ambientais de Porto Alegre, eles vão ser abertos por um procedimento eletrônico, né? Eles serão abertos via o Edifica Poa, né, que vai receber via eletrônica, né, via e-mail, todos esses documentos, né, vai pedir um requerimento de licenciamento ambiental, né, alguns documentos da empresa de caráter geral e vai preencher um cadastro da empresa, né, onde dentro desse cadastro que a SMAN criou, a gente tenta definir de alguma forma qual é o tipo de atividade dessa empresa. Né? E aí, quando ele entregar esse cadastro para a SMAN, a SMAN vai responder para ele indicando um valor de taxa de licenciamento ambiental para ele fazer o pagamento, né, que é o custo da análise da análise de todo o processo de licenciamento ambiental. E aí nós vamos informar para eles quais são todos os documentos que é necessário para esse tipo de atividade. As principais consultorias que trabalham na parte ambiental já têm mais ou menos uma noção de quais documentos são entregues, né? Então, nesse momento, a gente, com base no cadastro, a gente entrega essa documentação, mas acredito que o mais breve possível a gente possa ter toda essa informação disponibilizada para o empreendedor, né? O empreendedor comum, né? Eu vou te dizendo, né? O cidadão comum, quando ele quer abrir um empreendimento, ele vai poder entrar lá no site da SMAN e conferir toda essa documentação, né? O empreendedor que já é mais tarimbado, já tem uma consultoria, ele já sabe essas informações, né? E quando não tiver essa informação, é só procurar a SMAN, que a gente está sempre disponível para passar essa informação para o cidadão, sem o menor problema. Certo. Fernanda,
a gente falou aqui que não existe uma regra geral e tal. Quantas resoluções do CONAMA existem regulamentando como que deve ser o processo? Vou te dizer uma coisa, as resoluções são gigantescas, né? Infinitas. Veja bem, o CONAMA ele foi criado enquanto órgão, né, do CISNAMA, nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ele foi criado, pensado em 81 com aquela lei da Política Nacional. Mas ele só começou a enumerar, né, ou seja, começou a trabalhar de fato a partir de 84, onde a gente tem a primeira resolução do CONAMA. Então, tu imagina que a gente tem ali, né, gigantescas resoluções por todas as áreas, né, ambiental, de 84 até hoje. Claro que dentro do CONAMA, dependendo das questões, a gente tem duas resoluções que são consideradas as resoluções, né, norteadoras do licenciamento, que é a resolução 01 de 86 e a resolução 237 de 97. Mas isso não significa que sejam as únicas. Né? Daqui a pouco eu quero fazer licenciamento vinculado a loteamento. Então, eu tenho resolução específica sobre isso. Eu fazer com relação a posto de gasolina, com relação a cemitério, eu tenho todo um aspecto das resoluções que elas estão por temáticas ali estabelecidas. E acho que também isso causa um certo, apesar de eu ter a resolução 237 do CONAMA como a grande referencial, né, no que tange ao processo o procedimento do licenciamento no Brasil, nos dá um pouco, né, de insegurança isso, quando tu tem essa legislação toda espalhada. Então, e isso é a característica da legislação ambiental. Na legislação ambiental, a gente não tem um código, como a gente tem nas outras áreas do direito. Né? Quando se fala na questão ambiental, tu tem legislações esparsas. Né? E aí a gente tem que juntar nessas legislações, e aí não é só olhar uma, né? A gente está lá discutindo a mudança do Código de Processo Civil. Eu tenho um lugar para olhar. Né? Eu estou discutindo aqui o licenciamento ambiental. Bom, o teu licenciamento é na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Vamos olhar quais as resoluções do CONAMA envolvidas. Mas não é só a resolução do CONAMA, porque às vezes eu tenho algo específico do órgão, né, vinculado à relação. Né? Então, às vezes até isso dificulta para o empreendimento. Né? O Alexandre falou assim, procura a SMAN, quando eu já sei que é na SMAN o meu licenciamento. Né? Porque às vezes eu posso ter dúvida até com relação a isso. Para quem eu peço o licenciamento? Eu vou para a SMAN ou eu vou para a FEPAM? Né? Para onde eu vou, né, nesse cenário? Isso quando é fácil. O Alexandre estava aqui comentando as questões de mineração e as dificuldades nesse sentido, né? A gente vai pensar em mineração, bom, ali o caso Mariana, que tu tinha trazido antes, né? Não, aí eu tenho um órgão da União responsável sobre isso, porque minério é responsabilidade da União, então eu tenho um órgão específico da União sobre isso, mas eu também preciso do licenciamento ambiental. Aí tu pode fazer uma lógica, bom, então o licenciamento, o minério é a União, então o licenciamento é com a União. Não, o licenciamento é com o Estado, porque a poluição envolve ar. Então, é todo um espaço ali que acaba sendo complicado. E aí a gente puxa para determinadas situações em que tu vai dizer, olha, é interesse local a aplicação disso. E aí eu vou ter que olhar as normas do município. Outra coisa que a Constituição não fez, e aí não sei se é positivo ou negativo, né? Mas eu não tenho um conceito de interesse local. Eu não tenho, mas assim, o que é interesse local? Porque quando eu falo, é da União, ok, vou procurar os bens da União, né? Aí o município é interesse local. Daqui a pouco a gente vai dizer, olha, para mim tudo é interesse local, né? Porque tudo que envolve a saúde do meu município me interessa, né? Então, se eu tenho uma poluição que está envolvendo um rio estadual e esse rio passa na frente da minha cidade, afetando a minha municipalidade, né? Afetando os meus cidadãos, isso também é interesse local para mim. Né? Então, até isso também a gente tem um certo quê de dificuldade dentro dos espaços. Né? Claro que essas resoluções, elas são as do CONAMA, né, que tu tinha nos questionado, elas são de fácil acesso, né? Mas às vezes a gente, como não tem também uma compilação específica, né, de tempos em tempos, né, o CONAMA lança um livro com uma coletânea dessas legislações, elas estão disponíveis no site, né, mas tu também não tem uma ordenação disso. Para dizer, olha, todos os temas disso de licenciamento são centralizados aqui. Né? A gente também não tem. Né? Então, até para quem atua na área, tu tem que saber circular entre todas as normativas existentes sobre a questão. Né? Certo, então nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço, Alexandre, muito obrigado pela tua participação e esclarecimentos no programa de hoje também. Fernanda, muito obrigado pela tua participação. Agradeço você de casa que nos acompanhou em mais uma edição. Nós voltamos na semana que vem, mas enquanto isso você pode continuar acompanhando nosso trabalho em nosso Facebook. O endereço é facebook.com/tvCâmaraPoa. Um abraço e até a próxima edição.